Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre oração. Oração. O que é oração, né? Eu recorri ao catecismo no parágrafo 2559. Lá fala assim, que a oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens convenientes. Achei super massa isso, né? A oração é a elevação da alma a Deus. E aí o catecismo ele ainda fala assim para a gente, né? Ele faz uma pergunta que eu queria fazer para você, né? De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho ou das profundezas de um coração humilde? Quem se humilha será exaltado. Então, com isso, a gente chega à conclusão que a humildade ela é o fundamento da oração, né? Como São Paulo fala na carta aos Romanos, né? A gente não sabe nem o que é conveniente pedir, a gente nem sabe orar como convém. Então, a humildade ela é a disposição para a gente receber de forma gratuita o dom da oração. Sabe por quê? Porque nós somos mendigos de Deus. O homem, o ser humano, é um mendigo de Deus. O catecismo ainda fala para a gente, né, que é o Espírito Santo que educa a gente para a vida de oração. Então a gente precisa estar aberto a esse Espírito Santo, né, para a gente ser educado para essa vida de oração. E eu queria, né, se você quiser depois ler com calma, a passagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 26. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Né? Judeus e samaritanos nem se falavam, nem se davam bem, né? E Jesus encontra com essa mulher samaritana. Né? A passagem é grande, eu não vou ler ela toda, mas eu queria destacar dois versículos dessa passagem para você. O primeiro é o versículo 10, quando Jesus responde assim: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. E o segundo, o versículo 23, que fala assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Então a gente precisa conhecer o dom de Deus. Quem é que está pedindo para a gente, né? Dá-me de beber. Né? Jesus pede para a gente de beber. Né? E os verdadeiros adoradores que o Pai deseja, né, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. A maravilha da oração vai se revelar justamente aí, na beira dos poços, onde a gente vai procurar a nossa água, a água que vai matar a nossa sede. São nesses poços que Jesus Cristo vem ao nosso encontro, ao encontro de todo ser humano. Olha, Jesus, ele é o primeiro que nos procura. É ele que pede de beber. Jesus, nessa passagem, ele pediu, dá-me de beber. É Jesus que nos pede de beber. Jesus tem sede. Né? O pedido de Jesus ele vem das profundezas de um Deus que nos deseja. Então, o que é a oração? A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E para terminar, eu vou falar para você as dicas, né, que eu preparei aqui, 4 dicas só, 4, para uma vida de oração. Primeiro, ir à missa todo domingo. No mínimo, né? Puder ir mais, beleza, mas todo domingo, dia santo de guarda. Sabe por quê? A missa é o melhor ato que a gente pode fazer. Se eu amo Jesus, o que eu posso fazer de concreto por Jesus? Então, a missa é o santo sacrifício. É o maior sacrifício que eu posso fazer. É a maior oração. É o melhor tudo. É a melhor entrega que eu posso fazer. Participar desse santo sacrifício. Então, a missa é fundamental. Né? Um católico que não vai na missa, né, nem começa uma vida de oração.
Segundo, né, procurar confissão com uma certa frequência. Porque se a gente não confessa com frequência, vai acumulando pecado, pecado, e não é contrito, não tem esse desejo, essa vontade de mudar, então a nossa oração cai por terra, a gente fica para trás. A gente não consegue mais elevar nossa alma a Deus, porque a gente vai ter vergonha, porque a gente vai ter orgulho, porque a gente não vai mais ter intimidade com o próprio Deus. Então a confissão também é fundamental. Veja que são dois sacramentos aí que a gente já falou. Os sacramentos são fundamentais para uma vida de oração. Terceiro, rezar todo dia. A gente tem que rezar. E olha, até que você se dê conta de que a oração é a coisa mais importante da vida, você nunca terá tempo para rezar. Nossa maior desculpa é essa, a gente não tem tempo, né? Então, até que a gente se dê conta que a oração é a coisa mais importante da vida, a gente nunca vai ter tempo para rezar. Faz uma oração de manhã ao acordar, não precisa ser longa não, né? Faz um persignar-se pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se der para rezar mais, reza mais. Se não der, o mínimo já é suficiente para começar. Né? Outra coisa, fazer um exame de consciência antes de dormir. O exame de consciência é pensar assim nas faltas do dia, o que não deu certo no dia, o que a gente fez de errado no dia, as pessoas que a gente ofendeu no dia, e rezar um ato de contrição. Meu Deus, peço perdão dos meus pecados, estou sentido de vos ter desobedecido, prometo corrigir-me e viver como vós quereis, ajudai-me com a vossa divina graça. Amém. Esse é um que eu rezo, mas você pode escolher fazer até com suas próprias palavras, um ato de contrição sincero, verdadeiro. Outra coisa, fazer pequenas jaculatórias durante o dia. Jaculatórias são aquelas pequenas orações que normalmente a gente reza no credo. Né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em vários instantes, você está trabalhando, está estudando, está fazendo o que for, uma pequena oração dessa, não atrapalha o seu trabalho, não atrapalha o seu estudo e te coloca numa vida de oração. Pequenas orações em momentos aleatórios do dia. Né? Sabe, Santo Afonso Maria de Ligório, ele falava uma coisa impressionante. Ele falava assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso Maria de Ligório. Né? E ele falava assim que salvar-se sem rezar é muito difícil, até mesmo impossível. Mas rezando a salvação é certa e bem fácil. Se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa será toda nossa, porque não teremos rezado. Então grava isso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E o quarto e último passo, ler a Bíblia. São Jerônimo, que foi o cara que traduziu a Bíblia para as línguas latinas, era um cara que conhecia profundamente a Bíblia, não, ninguém pode negar isso. São Jerônimo dizia, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Então, uma das formas, a gente tem várias formas para ler a palavra de Deus, uma das formas é a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra. Você sabia que por volta do ano 220 depois de Cristo já existia a Lectio Divina na igreja? Né? E ela era praticada por monges católicos? Bom, tradicionalmente a Lectio Divina é uma oração individual, né? Mas também pode ser feita em grupo. Tem gente que sozinho não tem motivação, não tem vontade, não consegue, você pode reunir ali o seu grupo. Como São Jerônimo falava que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo, a gente pode dizer assim, conhecer a Escritura é conhecer o próprio Cristo. Então a Lectio Divina tem 4 passos tradicionais. A leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Leitura, meditação, oração e contemplação. Leitura é assim, o que fala o texto? Meditação, o que diz o texto de forma pessoal para mim? A oração, o que o texto me faz responder ao Senhor? E a contemplação, o que a palavra faz em mim? A gente tem Guigo, o cartucho, né? Os monges cartuchos têm uma disciplina muito fiel. Ele dizia o seguinte, a leitura procura a doçura da vida bem-aventurada, a meditação a encontra, a oração a pede e a contemplação a experimenta.
A leitura, de certo modo, leva o alimento sólido. A meditação o mastiga e tritura. A oração consegue o sabor. E a contemplação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está na casca, a meditação na substância, a oração na petição do desejo e a contemplação no gozo da doçura obtida. Então, meus amigos, para finalizar, né, vamos pensar. Né? A oração é a elevação da alma a Deus. Né? De onde falamos nós quando a gente reza? Né? Das alturas do nosso orgulho ou das profundezas de um coração humilde e contrito? A humildade é o fundamento da oração. Nós somos mendigos de Deus. O Espírito Santo educa a gente para a vida de oração. A oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Vamos à missa todo domingo, vamos confessar com frequência, rezar todo dia e ler a Bíblia com frequência. Até que você se dê conta que a oração é a coisa mais importante da sua vida, você nunca terá tempo para rezar. Amém? Abraço de urso e até a próxima. Tchau!